Eu sou Ana Lohana e eu vou começar a apresentar o trabalho de imunodeficiências secundárias. O que são essas imunodeficiências? São grupos de doenças causadas por um ou mais efeitos do sistema imunológico. Assim, o indivíduo se torna mais propenso a apresentar grande número de infecções. As imunodeficiências secundárias, elas vão ser mais comuns que as hereditárias, as primárias, e vão ser encontradas em pacientes com desnutrição, infecção, câncer, doença renal ou sarcoidose. Elas vão ser causadas por supressão da medula óssea ou função linfocitária induzida por algum tratamento, que são, no caso de pacientes que já estão fazendo uso de medicamentos para diminuir os linfócitos TCD4. Síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Ela é uma doença retroviral causada pelo vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. Ela é identificada como uma infecção que causa o desaparecimento dos linfócitos TCD4 e imunossupressão bem intensa. Vai gerar infecções oportunistas, manifestações neurológicas e neoplasias secundárias, como câncer. A AIDS ela foi relatada pela primeira vez nos Estados Unidos, mas atualmente ela é presente em todo o mundo. No final de 2009, mais de 33 milhões de pessoas já estavam contaminadas com HIV e AIDS, e desses, estima-se que 70% estavam na África e 20% na Ásia, totalizando assim mais de 22 milhões de mortos desde que a epidemia foi reconhecida. AIDS. A maior incidência de AIDS na última década ocorreu no Sudeste Asiático, na Tailândia, na Índia e Indonésia. Os números eles são um pouco menores no Ocidente, cerca de 1 milhão de americanos acometidos, mas ainda assim é um número bem grande, porque as duas guerras mundiais mataram cerca de 500 mil vidas e o vírus do HIV cerca de 1 milhão. A epidemiologia. A transmissão do HIV ocorre em condições em que há troca de sangue ou fluidos corporais que contêm o vírus, ou células infectadas com o vírus, E as principais formas de contaminação são o contato sexual, a inoculação parenteral, passagem do vírus de mães infectadas para bebês recém-nascidos. A distribuição de casos nos Estados Unidos. Homens homossexuais representam 48% de todos os indivíduos no período de 2001 a 2004, mas 4% desses indivíduos também fazem uso de drogas endovenosas, ou seja, homossexuais são 48% e mais 4% desses homossexuais que fazem uso de drogas endovenosas, ou seja, totalizando um grupo de 56%. Na relação heterossexual, esse grupo contabiliza cerca de 34% das contaminações de 2001 a 2004. É o maior grupo de novas infecções da Ásia e África. Usuários de drogas endovenosas sem antecedentes de homossexualidade são um grande grupo também, são 17%. Receptores de componente sanguíneo que receberam transfusão de sangue infectado pelo HIV ou plaquetas ou plasma infectado pelo HIV são 1% dos casos. Hemofílicos que receberam fator 8 ou 9 antes de 1985 são menos de 1% dos indivíduos. O que são esses pacientes hemofílicos? São pacientes que sofrem de distúrbios hemorrágicos hereditários, causados por deficiência nesses fatores de coagulação 8 e 9. Então, antes de 1985, eles são 1% dos casos de contaminação da AIDS, essa via. AIDS nas crianças menores de 13 anos são 1% dos casos. Já a transmissão vertical, a congênita, ela é 90% dos casos. A transmissão sexual ela é a principal forma de disseminação em todo o mundo, sendo responsável por 75% de todos os casos de propagação do HIV. Como é que ocorre essa infecção? O vírus está localizado no sêmen, no meio extracelular e no interior de células inflamatórias mononucleares.
E como é que essa contaminação vai ocorrer? O vírus, estando nessas células, eles vão infiltrar o corpo por meio de ulcerações ou abrasões da mucosa. Ou seja, um homem infectado, como ele vai infectar uma mulher? Na mucosa da vagina ou ânus dela tiver alguma abertura, algum ferimento, vai ser uma porta de entrada imensa para esse vírus dentro do corpo dela. E se essa mulher, por algum acaso, já tiver outra IST, como uma sífilis, por exemplo, que vai adulterar o genital, e vai só facilitar ainda, vai facilitar muito mais a entrada do vírus. Transmissão parenteral, a endovenosa. Geralmente são usuários de drogas endovenosas, que são o maior grupo, e eles vão se contaminar por meio de agulhas ou seringas. Uma pessoa que faz uso de heroína, ela aplica a heroína nela e compartilha essa seringa com outra pessoa. Então, se essa pessoa que tiver compartilhado estiver infectada, ela vai começar a infectar novas pessoas compartilhando seringas ou agulhas. Os hemofílicos tratados com concentrados de fator 8 ou 9 em 1985 e indivíduos que receberam transfusão de sangue, esses dois grupos eles foram exterminados nesse ano de 1985, porque a partir daí foram criadas formas de prevenção, métodos preventivos. Quais são essas formas? Exame do sangue e plasma doado, exame para o antígeno P24, que é uma proteína bem específica do HIV, aplicação de calor para impedir aglutinados de fatores de coagulação e sempre, quando a pessoa vai doar, é feito uma anamnese, né, para ver se ela tem histórico do HIV, hepatite B ou de alguma outra doença que impeça a doação do sangue ou algum componente ou algum fator de coagulação. A transmissão vertical, ela é a principal razão de AIDS em crianças. E como é que a mãe passa para o bebê? Por meio do útero, pela placenta, que é a transplacentária, né? No parto, no aleitamento, durante a amamentação. Etiologia do vírus. Ele pertence à família lentivírus e ele se separa em HIV-1 e HIV-2. E há teste de identificação para HIV-2. Genes do HIV. O genoma detém vários genes, entre eles o GAG, o POL, ENV. Esses vão dividir as muitas proteínas virais do vírus. O TAT, que é outro gene, ele vai ser responsável por expandir 1000 vezes a cópia dos genes virais. Ele vai ficar aumentando a transcrição dos genes. O NEF, ele vai comandar o desempenho da quinase dentro da célula, limitando a quantidade de CD4 e moléculas MHC nas extensões das células infectadas. Porém, quando o NEF ele vem defeituoso, ele está imperfeito, ele faz com que o indivíduo que está ali acometido, ele carregue uma carga viral bem abaixo, porque ele não vai conseguir fazer o papel dele, que era desempenhar a quinase dentro da célula. Versatilidade do HIV. O HIV é muito versátil, ele tem uma mutabilidade bem significativa em diversas áreas dos genes dele. Acontece por causa da polimerase viral. Ela é responsável por essa variabilidade tão grande. E por ter essa variabilidade tão grande, ele acaba tendo um erro a cada 10 nucleotídeos copiados. E assim, por causa dessa mudança tão grande, desses erros e dessa versatilidade, é tão difícil produzir uma vacina contra o HIV. Divisões do HIV no mundo. Ele pode ser chamado de M, major, ou O, ou TLE, não sei se eu falei errado, se eu falei corretamente, não sei. O M, ele vai se apresentar mais frequentemente no mundo, e ele ainda pode se dividir em grupos de A a J. E esses grupos, eles ainda vão se diversificar quanto à localização e infecção. Por exemplo, o grupo E
É uma propagação viral que se dá por meio da relação heterossexual. Ciclo de vida do HIV. Qual é o propósito do HIV? Atacar o sistema imune. E como é que ele começa a entrar no sistema imune? Qual é a porta de entrada? São as células TCD4, porque eles vão possuir grande conexão com HIV. Mas é só tipo HIV e TCD4 se unir? Não, eles precisam de correceptores, de moléculas que se liguem a correceptores um do outro. Por exemplo, o G120, que está presente no envelope do vírus, ele vai se ligar com algum correceptor da célula TCD4 e assim ele consegue se ativar definitivamente.